Diz assim o texto, Marcos capítulo 5, versículo 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Versículo 5. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedra entre os sepulcros nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploravam a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e o espírito imundo saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido, em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Pai, te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Te pedimos agora que o Senhor venha falar conosco, o Senhor venha ministrar os nossos corações nessa noite. Estamos aqui, Senhor, te pedindo, Pai, fala conosco, prepara o nosso coração como uma terra fértil, pronto para receber, Pai, a semente da tua palavra, e que no tempo certo, quando ela cair em nosso coração, ela venha frutificar, Pai, segundo o teu propósito, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus colocou no meu coração, meus irmãos, esse texto nessa madrugada, e eu queria compartilhá-lo com você. Marcos capítulo 5 relata o texto de Jesus chegando em Gadara. Jesus ele atravessa o mar da Galileia, sobe as colinas de Golã, chega em Gadara. Jesus então, ao entrar na cidade, um homem que era possesso de muitos demônios, ao avistá-lo, vem e se prostra diante de Jesus. Ele se prostra. E então ali ele implora para que Jesus o deixasse de atormentar. Olha isso, irmãos. Os demônios pediram para que Jesus não os atormentassem. Aqui nós já poderíamos partir e entender o que é a presença de Deus num lugar. O que é a presença de Deus na nossa vida.
Mas deixa eu ainda narrar um pouquinho o texto para nós entendermos um pouco mais. Então, Jesus ali vê aquele homem que estava possesso, expulsa os demônios dele, e então aqueles demônios que estavam naquele homem tomam 2.000 porcos, que automaticamente eles se jogam precipício abaixo e morrem afogados ali no mar da Galileia. Né? Então, aquele homem, ele se recompõe, ele novamente é inserido na sociedade, porque ninguém falava com aquele homem, era temido por muitos, ele tinha que morar nos sepulcros, no cemitério, porque as correntes não conseguiam prendê-lo, porque ele era agressivo. Porém, as pessoas da cidade agora chegam para ver o que estava acontecendo e vem aquele homem sentado, manso, vestido e conversando com Jesus. Aqui, meus irmãos, me admira uma atitude do povo. Pensa comigo, o que seria o óbvio dessa situação? As pessoas se alegrarem por aquele homem estar novamente normal, retomando a sua vida. Não está em estado agressivo, não está possesso por demônios, mas as pessoas, quando eles descobrem que os demônios que estavam nele entram nos porcos e os porcos se matam, jogando o precipício abaixo, eles se revoltam pela perda dos porcos, mas não se alegram com a restauração de uma vida. Irmãos, isso aqui é muito comum nós enxergarmos diante da sociedade hoje. Parece que quando a gente ouve, uma pessoa que saiu das drogas, do roubo, de fazer coisas ilícitas, e ele se arrepende, e ele tem novamente o anseio de ter uma vida mudada, as pessoas parecem que não se alegram em ver aquela situação. Eu trabalhei num lugar e nessa época eu fazia o trabalho lá na Cracolândia. Então toda quinta-feira à noite eu ia para a Cracolândia e eu trabalhava secularmente numa consultoria, e eu comecei um dia contar para os consultores ali no momento de café o trabalho que eram feito lá. E pelo incrível que pareça, e aí eu falei para eles, tem dia que a gente consegue tirar 1, 2, tem dia que a gente consegue tirar 10, conforme a gente consegue encontrar as vagas que tem na casa de recuperação, a gente retira ali a quantidade de pessoas, assim, só que muitas vezes nós saímos dali pessoas implorando para a gente levá-las e a gente não tem. E aí a reação daquelas pessoas era assim: você está perdendo o teu tempo, por que você está fazendo isso? Ali não tem jeito. Então, muitas vezes as pessoas que estão inseridas na sociedade não conseguem ver, se alegrar e enxergar que é possível uma pessoa ter a sua vida restaurada. E aqui vai o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com você a respeito desse texto. Jesus, quando ele chega em Gadara, irmão, para a gente poder entender, havia o mar da Galileia. De um lado do mar da Galileia está concentrado praticamente 90% de todos os milagres que Jesus fez. Em Cafarnaum, nos montes da bem-aventurança, na beira do próprio mar da Galileia, só que tudo isso de um lado. Aonde estava quem? Os judeus. Do outro lado da mar da Galileia, nós estivemos lá, não sei se o pastor vai lembrar desse dia, mas nós subimos de onde subimos, era um monte de precipício, E a gente subiu, quando a gente chegava e olhava lá de cima do Golã, o mar da Galileia lá embaixo, a gente conseguia contemplar, E a gente foi exatamente ali próximo do lugar onde aconteceu essa situação, e a gente olhando ali, e falava assim, poder realmente contemplar o que havia acontecido naquele lugar. Então, quando Jesus ele chega ali, ele atravessa o mar da Galileia, ele vai em um lugar aonde o judeu não entrava. Por quê? Porque Gadara fazia parte das 10 cidades, das Decápolis
das 10 cidades que ficava do outro lado, que era um povo pagão, idólatra, que adorava alguns deuses, Deus Pan, né, o Moloque com sacrifício de criança, né, e outros deuses. Então o judeu ele não entrava ali porque ele era considerado aquele lugar totalmente impuro. Então o judeu, por ele se achar santo e santificado, ele não era aceito do lado de lá e automaticamente as pessoas do lado de lá não vinham do lado de cá. Mas Jesus, ele vai aonde a nossa religiosidade não vai. Irmãos, e isso é tremendo. Jesus só foi em Gadara por causa de um homem. E aqui eu queria refletir contigo. Se Jesus atravessou o mar, pisou aonde um judeu, um rabino, um mestre não pisaria por causa de um homem, a gente começa a entender o porquê ele nos resgatou. E aí, meus irmãos, primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte, sobre o Jesus que frustra a nossa religiosidade. Quantas vezes nós deixamos de fazer algo porque a nossa religião não permite? Ou então, será que eu vou lá naquela situação? Será que eu vou viver aquilo ali? Será que eu vou estar no meio daquele povo? Irmãos, Jesus foi aonde o judeu não ia, aonde a religião não entrava. E aí eu lembrei nessa madrugada a palavra que o pastor Daniel ministrou sobre ser um embaixador de Cristo, um representante exatamente de Jesus. Aquilo que Jesus faria, hoje eu faço por quê? Porque eu o represento. E aí eu queria compartilhar com vocês algumas experiências que nesses últimos anos nós temos vivido, eu e Adão, né? Pelo incrível que pareça, assim, Deus tem nos levado a alguns ambientes, algumas situações que muitas vezes a gente no carro, a gente está vendo e fala assim, o que você vai fazer quando chegar lá? Essa situação, e agora? O que você está pensando em fazer? Eu vou dar um exemplo. Irmãos, nós fomos fazer um culto fúnebre, aonde tinha eu, Adão e mais 5 pessoas. Já fiz dezenas de cultos fúnebres. Eu nunca vi um culto fúnebre igual aquele. Tinham ali pouquíssimas pessoas, só eu e Adão de fora. Aquela pessoa que havia falecido não tinha amigos, não tinha contato com a sociedade. E aquelas pessoas que estavam ali não via a hora de fechar o caixão para dividir a sua herança. Irmão, imagina a tristeza. Aquele dia, sabe quando aquilo te dá um vazio? E você fala assim, como o ser humano ele chega no final da sua vida dessa maneira? Aí você pode pensar assim, tinha parente de longe, não veio. Não, ele realmente não falava com a maioria da família. E o que falava também não fez nenhum trabalho de vir. A frieza do lugar era tão grande. E eu olhava para aquela pessoa naquele caixão. Eu olhava para aquelas pessoas que estavam ali. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar aqui hoje? E ali Deus me deu uma palavra para alcançar aqueles corações. E eu comecei aquele culto fúnebre assim. Ninguém é tão bom que não tenha defeitos. E ninguém é tão ruim que não tenha qualidades. E ali eu ministrei aquela palavra, e a palavra entrou no coração daquelas pessoas que estavam ali. Poucas pessoas, mas precisou somente da palavra viva e eficaz para provocar algo no coração delas. E aí o que eu quero falar com você, eu quero te levar a refletir, que nós somos embaixadores, meus irmãos. E às vezes nós estamos abrindo mão de fazer aquilo que Jesus faria onde nós estamos. Às vezes nós não estamos entendendo porque Deus nos plantou numa empresa, num círculo de amizade, numa situação, num ambiente, muitas vezes, sabe,
totalmente controverso daquilo que nós cremos, mas nós temos uma palavra que cura, nós carregamos uma palavra que muda vidas, nós carregamos uma palavra que transforma, e é sobre essa palavra que eu estou falando aqui nessa noite, é sobre você e eu entendermos que aonde Deus nos colocou, nós podemos mudar ambientes. Por nós? Não. Pela palavra. Pela palavra. Esse é um ambiente. Uma vez eu ministrei num casamento, irmãos, que também foi bem esquisito. Chegamos para ministrar num casamento alguns anos atrás, e era num sítio e tal. E nós chegamos vestidos. Aí nós chegamos no casamento, a celebração já estava acontecendo. O povo já estava na piscina, o povo já estava com a churrasqueira ligada, a festa já estava rolando. E aí a Dani chegou para mim e falou assim: você está vendo o que eu estou vendo? Eu falei: estou. Ela falou: o que você vai fazer? Eu falei: vou celebrar o casamento. Vou celebrar o casamento. E ali, queridos, uma outra situação bem diferenciada do que nós estamos acostumados. Pela primeira vez na minha vida, eu cheguei para fazer um casamento, aonde eu estava ali celebrando o casamento dos noivos, e as pessoas que estavam na piscina não saíram da piscina. Parte das pessoas que estavam na churrasqueira não saiu da churrasqueira. Começamos ali a celebração, abençoamos as alianças, fizemos todos os trâmites, mas eu falei assim, os poucos da festa que vieram, eu falei assim, eu não vou perder essa oportunidade. Ali eu preguei com força. Preguei, mas com vontade. Eu falei assim, ainda que sejam poucos ouvidos, aqueles que estão disponíveis irão ouvir a palavra de Deus. Queridos, às vezes Deus nos coloca em situação. Esse dia foi uma quebra de paradigma. Sabe o seu sangue quando você ferve? O descaso, a situação. As pessoas não tiveram consideração pelos noivos que os convidaram. Eu como pastor olhando aquilo, a minha vontade era pegar. Falar assim, ô cambada de sem vergonha. É hora do casamento. Mas não iria resolver. Mas havia alguns ouvidos disponíveis. E aqueles ouvidos ouviram a palavra de Deus. É sobre isso, queridos. Às vezes a gente quer um ambiente preparado. Às vezes a gente acha que Deus, vai fazer tudo perfeito. Não. Às vezes vai ser um ambiente totalmente controverso. Às vezes aquilo que era para estar acontecendo não vai estar acontecendo. Mas aí eu retomo contigo. Nós temos uma palavra. Nós carregamos uma palavra. E quem carrega uma palavra, Deus coloca perto dele ouvidos. Deus coloca perto dele ouvidos. Jesus, quando ele chega em Gadara, atrás de um único homem, Jesus consegue alcançar aquele homem. E ele vem e faz o quê? Se prostra, se entrega. A palavra de Deus tem esse poder. Não existe coração tão duro que vá resistir à presença de Deus. Não sei o que você tem orado, o que você tem buscado, o que você tem clamado. Eu não sei se você tem orado e pedido a Deus, Senhor, manda um anjo aqui para ministrar, sabe, no meu trabalho, na minha situação, no que eu estou vivendo. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, a palavra está com você. Ministra o que você tem. Profetiza a palavra. E aqui mais uma vez eu conto um testemunho pessoal da minha conversão. A vida difícil que eu levava e a minha esposa, pela fé, cada vez que ela voltava da igreja, ungia meu travesseiro, ungia minha cabeça quando eu dormia, ungia a cerveja que eu tomava. Para abençoar a cerveja? Não, para me sentir nojo dela. Até o dia que a resposta veio. Então, o ato de fé, o ato de carregar a palavra, de liberar uma palavra de transformação está conosco. O ambiente, através de nós, pode ser mudado através da palavra. Lembre-se disso, você carrega essa palavra viva e eficaz.
O tempo não é meu, o tempo não é seu. O tempo é de Deus, o Kairos é de Deus. Nós vivemos no Cronos, a gente quer hoje, a gente quer agora, a gente quer igual apertar o controle remoto, ou então rolar o feed, ou então trocar o vídeo do YouTube do jeito que a gente quer. Só que com Deus não funciona assim. Com Deus não é. Com Deus é Kairos. É o tempo de Deus. É o tempo certo. Mas o que nós temos que fazer? Parar? Não. Continuar persistindo, usando a nossa fé, crendo que Deus vai agir no Kairos dele. E eu tenho certeza que através das situações que nós vamos vivendo, o Senhor vai nos trazendo respostas. O Senhor vai nos trazendo respostas. E aí aquelas pessoas chegam e não se conformam de ver um homem mudado. Não se conformam. Às vezes a gente vive essa situação. Como pastor, a gente enfrenta situações na igreja que às vezes, você fala, não acredito, parece que agora aqui a pessoa ia viver todo o tempo, parece que jogou tudo fora. Aí a gente fica vendo aquelas coisas e fala, Senhor, poxa vida, era só um pouquinho que faltava. Irmãos, não deixe os seus olhos ficarem fixos no que está acontecendo no ambiente natural. Olhe com os olhos da fé. Peça fortalecimento de Deus. Peça discernimento do Espírito. Aquelas pessoas olharam para aquele homem e se importaram com os porcos. Onde estão os seus valores? No que você tem se importado? Você que está aí na tua casa me ouvindo, no que você tem investido o seu tempo? No que você tem investido a tua vida? O que você tem feito com a sua família? O que você tem feito com os seus filhos? Sabe? Você tem a opção de você mudar essa situação. Não entregue. Não entregue. Olhe com os olhos espirituais. Olhe com os olhos da fé. Sabe? Pare de brigar. Pare de discutir. Pare de tentar mudar a tua força, do teu braço. Não. Vamos pela fé, pelos olhos da fé. Sabe, volta a falar com teu filho, volta a conversar com teu filho, volta a reunir os teus filhos na mesa. Volta, continue. Pode ser que o ambiente está te mostrando algo diferente, mas os seus olhos espirituais verão a glória de Deus. Jesus, então, liberta aquele homem, ele fica livre. E quando ele olha para ele, e ele vê a sua vida restaurada, que ele poderia então ser inserido novamente na sociedade, e ele vê Jesus entrando no barco para ir embora, aquele homem entra numa crise, num desespero. Então ele corre até o barco de Jesus e fala, Jesus, deixe eu ir contigo. Jesus, deixe eu ir contigo. E o que Jesus responde? Não, você não vai. Não também é resposta. A gente não gosta de ouvir não. Aquele homem, ele não imaginava que ele ouviria não. Eu imagino que aqui, parafraseando em cima do texto, aquele homem falando para Jesus, eu vou te seguir, eu vou ser fiel a você. Jesus falou, não, você vai ficar aqui. Irmãos, às vezes a gente ouve não de Deus, porque Deus sabe os propósitos que Ele tem para nós, aonde Ele nos plantou. Jesus vira para aquele homem e fala assim, volta para sua casa e conta o que o Senhor fez na tua vida. Queridos, Jesus sai de Gadara, mas deixa ali um missionário. Deixa ali um missionário. Depois entra no YouTube, inclusive cheguei aqui hoje, o pastor Daniel estava assistindo Israel com Aline. Digita lá, Gadara, Israel com Aline. Ela mostra justamente uma igreja cristã que foi descoberta em 1970 em Gadara. Batistério, o púlpito central, uma igreja cristã implantada em Gadara. Foi descoberta agora, 1970.
alguns dezenas de anos atrás, mas que pode ter dado início com um homem que recebeu o não de Jesus, mas ele recebeu o não, foi obediente, levou para a casa dele a palavra e Jesus deixou implantado em Gadara um missionário. E ali me relembra também um outro texto que o pastor Daniel ministrou, em João 4, sobre a mulher do poço. Quando ela para ali para conversar com Jesus, Jesus se revela a ela. E ali os seus discípulos haviam entrado na cidade porque estavam com fome para comer. Eles entram, buscam a comida para saciar sua fome, voltam até Jesus. E eles não fazem nada dentro da cidade a não ser comprar comida. Mas aquela mulher, quando Jesus se revela a ela e fala quem ele é, ela entra na mesma cidade, não mais para saciar sua fome, não mais para ganhar o tempo perdido e tentar reconstruir algo que ela havia perdido, mas não. Ela entra ali para poder falar das grandezas de Deus. Quando nós entendemos o evangelho do reino, nós espalhamos ele. Quando nós entendemos o propósito que Deus tem para cada um de nós, queridos, pode ser que nós não venhamos pregar a multidões, ganhar multidões. Pode ser que você vai ganhar somente um lá do seu trabalho, mas esse um será um Pedro, que na primeira pregação ganhará 3.000 almas. Glória a Deus. É assim que funciona o reino de Deus. Semana até falava com o pastor Campos sobre isso. Eu falei, pastor, o reino de Deus é assim. Um dia nós somos abraçados, limpos, cheios da presença de Deus, da palavra, e depois o negócio inverte. Aí Deus vai nos levar a abraçar para poder outros ser alcançados, serem cheios, serem limpos, serem preparados para então começarem a abraçar. Assim é o reino de Deus. É uma troca, é o compartilhar. Nós vamos receber o que daqui lá na frente nós vamos compartilhar. Aquele homem, irmãos, finalizando a palavra, ele foi obediente ao não de Jesus. Obediente ao não de Jesus. Mas pode ser que ele tenha implantado ali o reino do Senhor em Gadara, aonde a religião não entrava, o religioso não queria estar, aonde, sabe, um monte de circunstâncias impedia de homens achando-se santos demais de entrar, mas a palavra de Deus entrou através de um homem porque Jesus foi buscá-lo. E aqui eu finalizo essa palavra. Jesus, depois ele retorna a Galiléia, porque ele fala, foi para isso que eu vim, para poder pregar aos judeus a palavra do Senhor, para que eles me reconheçam, para que então comece um novo tempo na vida deles. Nós sabemos que muitos não entenderam, mas aqueles que entenderam, como Paulo entendeu, levou a palavra para muitas pessoas, e a palavra chegou até nós.